Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa. Que o bom Deus abençoe também a sua família, os seus familiares. Que as mãos do Todo-Poderoso, elas venham tocar para curar, para livrar, para trazer o que o seu coração deseja, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, estamos dando início ao nosso propósito de todas as noites, 10 horas em ponto. A gente tem entrado e compartilhado aqui uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que vem do coração de Deus para trazer a força, né, que nós precisamos nesses momentos tão difíceis, né, que a gente tem enfrentado, que o Brasil e o mundo têm enfrentado, mas nós temos a certeza que nós somos mais do que vencedores e que tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Os amigos já estão entrando aqui, a Marinalva, a Alceli, a Ana Cristina, o Eduardo, os irmãos estão chegando aí, estão dando boa noite a todos, boa noite aí aos irmãos, aos membros, né, da nossa igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, ali no bairro do Jardim Cumbica, povo abençoado. A nossa igreja é uma igreja que a gente tem visto, né, Deus com as mãos dele estendidas, né, sobre cada um de nós, e graças a Deus por isso. Nós vamos hoje compartilhar aqui uma palavra muito profunda. Queria que você abrisse o seu coração, que você, podendo, você anotasse essa mensagem, para que você possa meditar nela, para que você possa orar em cima dela, tá bom? Porque será um recado muito forte da parte de Deus para nós. Está aqui em Hebreus, capítulo de número 3. Nós vamos começar lendo hoje o versículo 15. Hebreus, capítulo de número 3, o versículo de número 15. Diz o seguinte, começa dizendo assim, o recado de Deus para nós nessa noite. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a voz, né? Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então, veja bem, começa dizendo o seguinte, se hoje, né, a gente ouvir a voz de Deus, a orientação para todos nós, é que a gente não venha endurecer o nosso coração. E hoje, mais do que nunca, Deus ele vem falando. Não só falando como aquele que busca, né, na palavra de Deus, mas Deus vem falando com a humanidade. Deus ele vem falando com todos os seres humanos. Porém, ainda pessoas ignorantes, né, que em meio a tudo que está acontecendo no mundo, muitos ainda não se atentaram, não estão atentando para aquilo que Deus ele está querendo nos mostrar, né? Às vezes a pessoa ela não entende que sem Deus, que sem o temor, sem a entrega a Deus, quem é o ser humano? Né? Nas horas mais difíceis, né, que a gente enfrenta na vida,
a gente vê que nós somos tão pequenos, que a gente é tão insignificante, mas há pessoas que não, que acham que são, como é que eu posso falar? Tem pessoas que acham que elas, né, são capazes de resolver as situações, né, adversas sem a presença de Deus. Quantas pessoas estão aí enfrentando um inferno dentro de casa, casamento destruído? Quantas pessoas estão aí vivendo os piores momentos de sua vida, mas mesmo assim não se entregam para Deus, não se rendem, né, à vontade do Espírito Santo. Aí aqui ele nos deixa alguns exemplos dos israelitas que foram tirados da escravidão, aonde eram escravos, apanhavam, passavam necessidades. Então Deus levantou ali o Moisés e tirou aquele povo da escravidão, tirou aquele povo da humilhação. Aquele povo viu o Deus de Israel com mão forte, né, abrindo o mar vermelho, né? Aquele povo viu maravilhas, né? Viu coisas acontecerem que são coisas extraordinárias. Porém, eles não guardavam os conselhos do Senhor Deus para eles. E aí o que terminou acontecendo com essas pessoas? Eles caíram no deserto, eles não conseguiram entrar na terra prometida, a terra a qual Deus havia preparado para eles. Então eles caminharam e morreram naquele deserto. Não entraram na terra prometida. E você sabe que nós estamos aqui sobre essa terra e os nossos dias aqui são passageiros. Todos nós, um dia, iremos morrer. Mais cedo ou mais tarde, é a vida. Todos os seres humanos, eles irão passar por isso. Nós sabemos que ninguém quer perder um familiar, ninguém quer perder um parente, né? Porém, quando uma pessoa nasce, o mais certo é um dia essa pessoa também vir a morrer, né? Ainda que alguns consigam chegar a 80, 90, alguns conseguem chegar até 100, porém, um dia os seus dias irão se findar aqui nessa terra. E há prometido para aqueles que crê um lugar melhor, um lugar de paz, um lugar onde diz a palavra que não haverá mais dor, que não haverá mais lágrimas. E esse lugar, ele já está preparado, né? Agora, há muitas pessoas que não atentam para isso. Há muitas pessoas que não estão atentando que quando acabar os dias aqui em cima dessa terra, quando essa pessoa vir a faltar, o corpo será destruído, porém o espírito, a nossa alma, ela é eterna. E aonde você que está acompanhando aí vai passar a sua eternidade? Você tem pensado nisso? A gente sabe que não existe só a morte física, né? Há 3 tipos de morte, preste atenção, há 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, quando por causa do pecado a pessoa ela se afasta de Deus. Existe também a morte física,
e existe a morte eterna, né? Quando já não há mais o que se possa ser feito. A morte espiritual, a pessoa que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a pessoa que ainda não nasceu de novo, ela está vivendo a morte espiritual. Porém, se essa pessoa ela se voltar a Deus e ela se arrepender dos seus pecados, então ela pode ser tocada por Deus, ser perdoada de seus pecados e passar agora a ter vida com Deus. Agora, a morte eterna, que é a separação para sempre de Deus, aí não tem mais jeito. Quando uma pessoa vem a falecer, a gente costuma ir no velório, e ali a gente faz uma oração, não pela pessoa que veio a falecer, a gente ora pela família. Né? A gente procura levar uma palavra de consolo para que o familiar ele possa vencer esse momento tão difícil. Mas para aquela pessoa que veio a falecer, aí já não há mais nada que possa ser feito. Então você tem que prestar atenção. Como diz aqui a palavra, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. Deus ele vem falando, o Espírito Santo ele vem falando, através da palavra, através dos acontecimentos que a gente tem visto acontecer no mundo. Porém, ainda há muitos que não estão prestando atenção sobre isso. Então eu queria que você abrisse o seu coração e quando terminar essa transmissão, você refletisse na sua vida. Se hoje fosse o dia que Deus te chamasse, hoje você está preparado para isso? Você já tem a sua salvação? Você anda pensando na eternidade? O problema, amigos, não é morrer, o problema é para onde ir, para onde nós iremos depois da morte. Deus, ele tem um lugar maravilhoso, preparado, para todos aqueles que aqui nessa vida procuraram ouvi-lo e servi-lo. Porém, aqueles que estão vivendo suas vidas em seus deleites, em seus prazeres carnais, muitas das vezes até em suas ignorâncias, não reconhecendo Deus, como aconteceu no dia dos israelitas, eles caíram no deserto. E a pessoa que tem vivido a sua vida distante de Deus, quando os dias dela findar aqui nessa terra, infelizmente, no reino de Deus, essa pessoa ela não poderá participar. Olha o que diz um pouquinho mais atrás aqui em Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus, capítulo 5, quer dizer, eu falei atrás, é à frente. A gente leu o capítulo 3, agora nós vamos ler o capítulo 5, versículo de número 7. Nós vamos ver aqui a respeito da fidelidade do Senhor Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Olha aí, pessoal, o exemplo está aqui. O Senhor Jesus aqui nessa terra, diz aqui que ele oferecia orações e súplicas, em voz alta e com lágrimas. A quem que ele clamava? A quem que ele orava? Ao Deus Todo-Poderoso. Àquele que poderia salvar. Quem é que pode te salvar, meu amigo, minha amiga? A gente vê que há pessoas que colocam toda a sua esperança, toda a sua confiança no dinheiro.
Aí eu te pergunto, no dia que findar os seus dias aqui sobre essa terra, você vai levar o seu dinheiro? Você vai levar o seu carro, a sua casa, o seu relógio? O que você vai levar quando findar os seus dias aqui na terra? No dia que findar os nossos dias aqui nessa terra, nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nada. O Senhor Jesus, então, ele recorria a quem o podia salvar. E o recado de Deus para você hoje, para mim, é que Deus, ele quer salvar. Salvar do quê, pastor? Salvar dessa morte que desliga o ser humano de Deus para toda a eternidade. Entenda, um dia todos nós iremos morrer. Quando nós temos um familiar enfermo, um familiar que está doente. Hoje, por exemplo, a pessoa, ela está, vamos dar o exemplo do Covid-19, a pessoa que tem um familiar internado com Covid-19, qual que é a oração do familiar, da família? Oh, meu Deus, salva o meu familiar, cura o meu familiar, não é verdade? Eu tenho um irmão que teve a Covid-19, ficou internado na UTI, então nós oramos por ele, nós pedimos a Deus, Senhor, coloca as tuas mãos, né? Faz lá o milagre, Senhor, entra lá onde ele está, né? A gente entrou numa oração, numa corrente de fé para que Deus não viesse levá-lo, graças a Deus, Deus deu mais uma oportunidade para esse meu irmão. Mas a morte que o pastor está falando aqui não é a morte física, é a morte espiritual, que vai levar essa pessoa para a eternidade, para sempre. Ela vai ficar separada de Deus para sempre. E isso não é balela de pastor, não é balela de igreja, isso aqui está escrito aqui. Vou ler novamente aqui, para você entender, Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. A gente sabe que Jesus, ele foi crucificado, ele morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas salvar da morte aqui, entenda bem, quer dizer salvar dessa morte espiritual que separa o homem para sempre de Deus. Isso é muito forte. A gente viu lá no começo, lá em Hebreus, que os israelitas, eles caíram no deserto. Eles não puderam escapar daquela morte. Por quê? Porque eles rejeitaram os conselhos de Deus. Então eu queria que você meditasse nisso. Não rejeite os conselhos de Deus. Não rejeite os conselhos do Espírito Santo. Se tem alguém nessa vida que é seu amigo, mesmo às vezes você não reconhecendo, esse alguém é Deus. Mesmo às vezes você não atentando para isso, Deus, tem um versículo na Bíblia que ainda que a gente não permaneça fiel, ainda que a gente não venha a ser fiel, ele permanece fiel. O pastor Jaime, ele sempre cita que Deus espera o homem até o dia da morte. Porém, se o homem morrer sem se voltar para ele, aí, meu amigo, minha amiga, aí já não vai ter mais o que se possa fazer por essa pessoa. Então vamos refletir nisso. Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Você sabia que para todos nós, para mim, para vocês que estão aí, pode ser a nossa última pregação. Sabia disso? Você que está aí acompanhando, pode ser a última vez que você ouviu aí uma mensagem de Deus para o seu coração. Vai chegar esse dia para todos nós.
E nós não sabemos quando será esse dia. Por isso que há por isso que é necessário a gente atentar, a gente refletir sobre isso. Tá certo? Vamos lá na carta do apóstolo Tiago. Aí nós vamos terminar, vamos fazer uma oração. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos fazer aqui uma oração, e essa oração vai chegar até Deus. Deus, ele vai ouvir o nosso clamor. E se você que acompanha precisa se acertar com Deus, coloca a sua vida hoje no altar de Deus. Coloca a sua vida hoje nas mãos de Deus. Abra aí o seu coração para Ele. E se acerte com Deus hoje. Se você deixou de ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, que nessa oração você possa ser sincero, sincera. E quando nós finalizarmos aqui essa mensagem, que você possa dar continuidade aí à sua vida de uma maneira diferente, tá certo? Olha o que o apóstolo Tiago, ele vai dizer aqui para nós aqui, ó. O capítulo 4, o título diz o seguinte: a submissão a Deus. A gente não leu lá que Jesus, ele foi ouvido por Deus. Quer dizer, eu nem li, eu vou voltar aqui rapidinho em Hebreus, porque é importante, eu não posso deixar de ler esse versículo. Vai dizer o seguinte, pessoal: depois que o Senhor Jesus, ele clamou ali, né? Ele fez a oração dele ao que podia salvar da morte, está dizendo assim, ó: sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, essa semana eu tenho meditado sobre isso. Jesus, ele era submisso a Deus. E nós temos sido submissos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Você tem se submetido à voz do Espírito Santo? Você sabe que se a pessoa ela não se submeter à voz do Espírito Santo, do Espírito de Deus, a quem que ela vai se submeter então? Porque como tem a voz de Deus, também tem a voz do diabo. A pessoa que, deixa eu te dar o exemplo, a pessoa que dá cabo da própria vida, que voz que essa pessoa ouviu? Foi a voz de Deus? Não, a voz do diabo. A pessoa que tem coragem de tirar a vida de alguém, que voz essa pessoa ouviu? Então preste atenção, que voz você tem ouvido? Que voz você tem se submetido? Aí o Tiago vai dizer aqui, ó, no versículo 7, ó: portanto, submetam-se a Deus. Esse é o nosso recado de hoje. Vamos nos submeter a Deus. Ô Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Me dirige. Você sabe que para a pessoa se submeter a Deus, a direção de Deus, do Espírito Santo, às vezes os familiares não entendem, né? Não compreendem. Aquele que chega a falar: você está indo lá na igreja, o pastor está fazendo lavagem cerebral na sua cabeça, né? Não é o pastor, meu amigo, minha amiga, é o Espírito Santo. Vai acabar aqui a transmissão, acabou. Eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa ou no seu trabalho. Nós vamos aqui daqui a pouquinho se desconectar. Porém, Deus, ele está sempre aí juntinho de você aí, ó. Se você está afastado, se você está, às vezes está indo até na igreja, mas está bem afastado da fé de Deus. Às vezes está até frequentando a igreja, mas não quer dizer porque frequenta a igreja está ligado com Deus. Mas Deus está aí, ó. Meu filho, minha filha, atente, meu filho, para a minha voz.
atente, meu filho, para os meus conselhos. Jesus, ele era submisso, então, a Deus. Você que é pai, você que é mãe, chega um momento que o filho cresce e ele tem que sair debaixo ali da cobertura do pai e da mãe. O rapaz, ele vai conhecer ali a sua esposa, eles vão se casar e a palavra de Deus diz que vai deixar o pai, vai deixar a mãe, vai se unir à sua mulher, né? E vão ser um só, vão ser uma carne só. Então ali ele vai abandonar, ele vai deixar, né? Não é abandonar, mas ele vai ter que deixar a casa dos pais e seguir o caminho dele. Não é assim? Hoje nós temos visto que os jovens, não todos, mas a maioria, não obedecem aos seus pais, ou seja, não são submissos, né, aos seus pais. A gente tem visto isso. Na igreja também é a mesma coisa. O pastor, ele é o pai espiritual, ele é o líder espiritual. Ele está ali para ajudar as pessoas. Porém, a gente vê, às vezes, a pessoa ela não tem uma submissão ao líder espiritual, né? E isso, sabe aonde isso começou, pessoal? Isso começou no céu. O primeiro a se rebelar foi o diabo. Diz que ele era um anjo de luz, porém ele deixou de se submeter a Deus. Na verdade, ele queria tomar o lugar de Deus. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi lançado na terra, né? E os que se uniram com ele, no caso os anjos, alguns anjos, também foram lançados com ele. E hoje são anjos caídos, que recebem o nome de demônios. Misericórdia, né, pessoal? Então, o Espírito Santo está nos direcionando aqui nessa noite para que a gente venha se submeter à vontade de Deus. Agora, cabe você meditar, cabe você refletir o que o Espírito Santo vem falando no seu coração. O que Deus, ele vem falando com você esses últimos dias, né? A gente vê na igreja, vou dar um exemplo, por exemplo, na igreja. Já vi várias vezes isso acontecer, depois a pessoa me conta. A pessoa, às vezes, ela vai na igreja, vai participar da reunião, e às vezes está com problemas, aí ela diz assim, eu vou lá hoje, aí quando terminar a reunião, eu vou conversar com o pastor, vou pedir para o pastor um atendimento, eu vou abrir o meu coração, eu vou falar o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando, e eu vou pedir para o pastor me aconselhar. E aí termina a reunião, a pessoa, ela fala, não, eu não vou mais falar com o pastor, porque o que eu queria falar, o que eu precisava desabafar, o que eu precisava ouvir já foi falado na mensagem. E quer dizer, o pastor nem sabia a dificuldade daquela pessoa, o pastor nem sabia o que aquela pessoa estava enfrentando, mas no momento da pregação, o Deus que sabe de todas as coisas usou a palavra para falar o coração daquela pessoa. E aí a pessoa volta para casa consolada, a pessoa volta para casa ali, poxa, hoje Deus falou comigo. E por meio dessa palavra, Deus ele está falando com a gente, tá bom? Então que você possa guardar essa palavra no seu coração. Se você chegou depois aí, pegou já a mensagem já prosseguindo, né? Já pegou a mensagem aí já pela metade. Depois você volta, vai ficar gravado aí a mensagem. E com carinho
dê atenção, não ao pastor, não é a mim que você tem que ouvir. Como eu acabei de falar, daqui a pouco nós vamos nos desconectar. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquele que quer salvar, aquele que quer que quando os seus dias findarem aqui nessa terra, você venha passar a eternidade inteira com ele, no reino de Deus, no reino dele, né? A esse você tem que ouvir, tá bom? Esse é o recado de hoje. Amanhã, como a gente já havia dito ontem, a nossa reunião vai ser às 18 horas. Vai ser uma reunião de fé. A gente vai estar aqui reunido, né? Às 18 horas. Eu queria que você, que vai participar, não se atrasasse amanhã. Queria que você se programasse amanhã, né? Fizesse o que tem que ser feito durante o dia. E quando for ali umas 15 para 18, 15 para 6, você já estivesse preparado em espírito de oração, né? E você já deixasse avisado aí aos seus familiares, olha, às 18 horas eu tenho um compromisso, eu vou participar da reunião e eu peço para não ser incomodado, tá bom? Porque vai ser forte amanhã. Nós vamos compartilhar uma palavra que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração, e essa palavra, ela tem assim, uma importância muito grande na minha vida, porque quando eu era da igreja do bairro dos Pimentas, aconteceu algo lá que me marcou bastante, que eu nunca vou esquecer. E na igreja eu já contei, né, sobre isso, e amanhã nós vamos estar usando como um testemunho, tá certo? Então amanhã às 18 horas eu espero por todos vocês. Se você puder convidar alguém para participar dessa reunião, será a reunião online, tá bom? Aí na sua casa, você estará aí na sua casa e você vai acompanhar essa reunião online, tá certo, gente? Eu estou aqui com o meu copo com água, acredito que você também esteja aí com o seu. Vamos pedir a Deus uma bênção para que todos que beberem dessa água sejam poderosamente abençoados, tá certo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a essa água, que essa pessoa tem bebido com tanta fé, meu Pai, com tanta fé, e possa ser que essa pessoa tenha um familiar que está doente. Às vezes, meu Pai, é uma enfermidade que aos olhos humanos é incurável. Quando essa pessoa beber, ela vai pensar no familiar. Toca nesse familiar, meu Pai. Nós lemos hoje que o Senhor Jesus orava aquele que o podia salvar. Nós não temos outro, meu Deus, a quem recorrer. Nós não temos outro, ó Deus, a quem clamar. Se o Senhor não nos atender, se o Senhor não nos socorrer, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, meu Pai, se a tua mão forte não for com a gente, Senhor, nós seremos envergonhados, nós seremos destruídos. Porém, nós cremos, ó Deus, e em nome de Jesus nós te clamamos, nos responde, meu Pai, dá o livramento para quem precisa do livramento, manifesta, Deus, curando, abençoando aquele que precisa, meu Deus, de um milagre, da cura. Jesus, em teu nome, eu abençoo esse povo que ora comigo, declaro que todos estão abençoados, e quem beber dessa água, venha a ser poderosamente tocado. E os familiares, ó Deus, dessas pessoas, aonde estiverem, que eles possam também serem abençoados e consagrados em o nome do Senhor Jesus. E você que crê,
diga amém. Diga graças a Deus. Pode beber da sua água. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. O Senhor Jesus, ele veio a essa terra com um propósito, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas venha a ter vida e uma vida com abundância. E essa é a vida que Deus tem para todos nós. Tá certo? Dias melhores estão chegando. Que você possa crer nisso. Tá certo? Espero todos vocês amanhã. Tá certo, gente? Às 18 horas. Que Deus ilumine e abençoe a todos poderosamente. Uma boa noite a todos em nome do Senhor Jesus. Até amanhã.